São Camilo Santana. Mas, senadora, a gente sabe que a população de Crateús está preocupada mesmo, nesse momento, em que esse seu mandato vai proporcionar de desenvolvimento para Crateús. Essas outras questões, a população entende e mesmo ouvindo despreza e se preocupa com aquilo que pode ser feito. É uma oportunidade única, uma senadora do município e da região está lá no Senado Federal. Lago de Fronteiras, né? É uma obra que vai trazer a redenção hídrica de toda essa região e vai gerar emprego, que é o mais importante. Como é que a senhora tem feito, o que a senhora pode fazer para arrancar isso do papel e fazer com que isso se concretize? Eu queria só cumprimentar aqui o Pedro Neto, nosso pré-candidato também, o Edivaldo Costa, o vice-prefeito Carlos Felipe chegou aqui também, o Cabo Bonfim, a Amélia, então são os amigos aqui. Inclusive, Renato, é uma boa pergunta, né? Tem um secretário da Casa Civil que sempre vem cobrando o projeto do Lago de Fronteira, e o próprio ministro da Educação, Camilo Santana, apresentou o projeto ao presidente Lula, e o presidente chamou o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e disse: esse projeto é prioridade, sentem, planejem como esse projeto não parar e continuar. Então, o que aconteceu? Ontem, sexta-feira, tinha até um evento com o governador que me convidaram, que era o Garantia Safra, mas eu fiquei em Brasília, fiz uma reunião com o Ministério dos Transportes, com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, com o Ministério da Casa Civil. A gente fez lá uma reunião para bater ponto a ponto. Ponto a ponto. Aí a pessoa me diz: Janaína, mas não precisa a senadora participar. Eu disse: não, mas eu sou uma senadora, antes de tudo, filha de Crateús. Então, assim, eu vou fazer, eu quero participar da reunião, porque eu represento uma região do sertão de Crateús, que na verdade a Lago de Fronteira é para toda essa região. E aí nós somos ponto a ponto. O primeiro ponto, que eu sei que é a angústia das famílias, que é a questão da indenização, né? O decreto venceu o decreto já faz uns meses, mas tinha uma pendência lá com a FUNAI e com o governo do estado, mas ontem foi acertado que essa semana eles já vão encaminhar para o Palácio para poder tramitar lá dentro do Palácio do Planalto, porque é o presidente Lula que assina esse decreto de desapropriação. Mas, repito, queria dizer aqui para as famílias que estão esperando ainda a sua indenização, que o recurso das indenizações estão garantidos. Se eu não me engano, são 53 milhões de reais que ainda falta para pagar isso. O recurso está garantido. Então, a primeira etapa é a questão da indenização, mas continuarei cobrando até... Eu até dei meu telefone, meu contato para os técnicos. Eu quero acompanhar isso passo a passo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a própria obra do barramento, porque disseram que a obra parou. A obra não parou. O que a obra fez foi recuar um pouco devido ao tempo chuvoso, porque elas precisam trabalhar com o material, que o material com a chuva não conseguiram tirar. Então, deu uma recuada. Mas tá garantido. O Denox, inclusive, já pagou. A empresa não está com nenhuma dívida para receber. O Denox já pagou e também já está garantido dentro do próprio Denox os recursos para as próximas medições da obra. Então, essa obra do lago tá tudo ok, tem recurso garantido. Fora isso, nós temos outros projetos complementares. Porque quando foi feito o projeto, aí se diziam que era só a barragem. E naquela época foi liberado o recurso do lago. Mas fora o lago, nós temos que ter... remover a estrada de ferro, que é 180 milhões. Tem duas BRs que precisa, aquela que vai para Ibiapaba precisa ser elevada porque a água vai inundar, então precisa ser elevada a estrada, e aquela que vai para Ipaporanga também precisa ser elevada e afastar um pouquinho, e uma nova ponte. Essa obra é 90 milhões só essas duas estradas. Então o projeto como um todo é 700 e poucos milhões. Já estão no PAC. Aí como é que tá a questão da estrada, né? A estrada da Ibiapaba e a outra BR. Já está com o projeto pronto, já está com recurso garantido, está indo para o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, que elas precisam avaliar o projeto para poder botar para licitar. Então a gente acredita que no segundo semestre a gente vai cobrar, claro, que eles possam, a gente sabe que tem todo o trâmite dentro do governo, mas a gente vai cobrar com que elas sejam licitadas ainda esse ano. Não é uma obra que vai demorar muito, mas precisa ser licitada, é 90 milhões de reais, importante é que está pronta. A obra da ferrovia é a obra mais complexa, por quê?
porque é uma ferrovia que está em funcionamento, viu, Denise? Existe trem de cargas lá. Então, assim, é uma obra que ainda está, é uma ferrovia que está funcionando. Então, essa obra é 180 milhões, mas já estão se elaborando o projeto. Então, a gente acredita também, esse recurso também tá, isso aí vai ficar com o DENIT. Então, eles vão finalizar o projeto, porque eles vão juntar o projeto e a obra no só. Mas, garanto, o presidente Lula já garantiu que essa obra é prioridade. E eu serei, independente de que é nosso presidente, que é o nosso governo, eu estarei sempre cobrando se está sendo feito, como é que vai estar. Eu vou acompanhar passo a passo essa obra. Mas o presidente, e eu, o Marco Aurélio, que é o chefe de gabinete do presidente Lula, queria marcar minha reunião com o presidente já. Eu disse, não, aguarde, porque eu quero primeiro saber que como está a obra, para poder eu chegar para o presidente e dizer, presidente, a obra está assim, mas se o senhor não der um empurrãozinho aqui, não vai andar. Então, foi esse projeto, que foi essa reunião que eu tive ontem, sexta-feira, lá em Brasília. Neiva que chegou. Neiva chegou com a camisa